PPSUS foi um programa que foi instituído no DECIT, no Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, visando descentralizar o fomento para pesquisa em saúde. Por quê? No Brasil sempre houve pouco recurso para pesquisa. E a pesquisa em saúde, ela sempre foi canalizada muito mais para pesquisa biomédica, para pesquisa que dá os fundamentos científicos para a medicina. A pesquisa em saúde pública, ela sempre teve muito mais dificuldade de ser financiada, pela escassez de recursos e por trabalhar num tipo de pesquisa, que é pesquisa aplicada, que era menos valorizado no país. Hoje não, hoje é bem diferente, hoje se valoriza muito a pesquisa aplicada, mas não era isso que acontecia no momento em que o PPSUS foi proposto no início do século XXI, a partir de 2002, 2003. Aliás, a criação dele com esse nome foi em 2004. Então, por que ele é importante? Por que ele é tão relevante? Porque ele fez exatamente o que nós estamos vendo aqui na avaliação do programa, confirma isso que nós que estávamos lá desde o início discutindo e propondo o PPSUS pretendíamos. Era ter um mecanismo de desconcentração dos recursos. Por quê? Quando você tem pouco recurso, os pesquisadores mais estabelecidos como tal têm uma possibilidade de competir por esses recursos escassos muito maior do que quem está numa escola mais isolada, num lugar do país onde não tem tanto contato com o que está se produzindo no mundo. Lembrar que tudo isso, assim, inícios e pré-internet, porque com a internet muita coisa mudou. Mas havia um momento que, se você quisesse produzir pesquisa em saúde coletiva, você tinha que ir ao Rio ou a São Paulo, porque as duas únicas bibliotecas boas nesses campos estavam na USP em São Paulo ou na Fiocruz no Rio de Janeiro. Hoje não existe mais isso, Mas veja, nós viemos então de um momento assim, quando se pensou o PPSUS. Duas finalidades fundamentais, essa de desconcentrar e de permitir que pesquisadores que pertenciam a grupos ainda não completamente estabelecidos, grupos emergentes, etc., pudessem ter acesso a financiamento. Acesso a financiamento é importante mais do que pelo dinheiro que ele te traz. Ele é importante porque você passa a ser julgado antes de receber esse dinheiro. Ou seja, o fato de você ter um processo de avaliação da sua proposta de pesquisa faz com que ela melhore, com que ela se aprimore. Ou seja, você, além de estar levando um recurso que nem é tão grande assim, você está dando essa possibilidade dos projetos serem melhores, serem competitivos, e isto vai ter repercussões para além daquele fomento que você recebeu do PPSUS. A outra coisa que era importante era ativar as fundações de apoio à pesquisa nos estados. Tirando Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, praticamente essas fundações só existiam no papel, porque elas não recebiam recurso financeiro nenhum, elas não faziam praticamente nada, e o pouco que elas faziam era contratar pessoas conhecidas, vamos dizer assim. Não tinha um procedimento que você diria que traria esse benefício do julgamento, da competição, etc. Então o PPSUS também teve essa tarefa importantíssima de fazer com que passassem a efetivamente existir fundações de amparo funcionando e funcionando dentro de uma norma de favorecer a qualidade. Então, para mim, essas foram as duas grandes contribuições que o PPSUS trouxe. Porque, se a gente olhar, por exemplo, eu trabalhei nos últimos anos muito com avaliação da pós-graduação. Então, se eu comparar o que era antes e o que é hoje, praticamente todos os grupos hoje que estão no Sistema Nacional de Pós-Graduação têm projetos financiados, a maioria deles pelo PPSUS, porque isso de fato possibilitou. Quem está lá na Federal do Acre, a chance de conseguir um financiamento num financiamento regular do CNPq é pequena, porque vai concorrer com pesquisadores já muito colados, vamos chamar assim, Quer dizer, que concorrem no Brasil, concorrem fora do Brasil, ou seja, é muito difícil. Como há pouco dinheiro, esses vão levar, claro, as agências de fomento, elas apostam no certo, elas não apostam no duvidoso.
Então, o PPSUS foi o mecanismo que o Ministério da Saúde, através do DECIT, intuiu que poderia fazer isso, na hora que o fomento é local. Você não pode, eu sou de São Paulo, eu não posso concorrer no PPSUS de Pernambuco, a menos que eu esteja associado com um grupo de Pernambuco. Então, isto foi fundamental. Foi fundamental para a pesquisa em saúde no país, para a pesquisa em saúde coletiva mais ainda, porque ela tinha muito menos acesso às fontes regulares de fomento, e para construir esta rede de FAPs que hoje tem, você tem até o conselho, né, das FAPs, é um ator político no setor de ciência e tecnologia hoje, muito em função do PPSUS. Hoje aqui foi dito, né, pela diretora do DECIT, que este ano vai ser a primeira vez, veja, em 20 anos, que todas as unidades da federação vão participar. Então esse era um problema, por mais que você fizesse esse incentivo a partir do Ministério da Saúde, muitas estruturas estaduais não responderam a essa provocação, vamos dizer assim, porque é previsto uma contrapartida, não é? Quer dizer, você tem uma parte do recurso que vem do orçamento do Ministério da Saúde, através do CNPq, mas você tem uma contrapartida que o Estado tem que colocar. É claro que essa contrapartida não é igual para todo mundo. A contrapartida de São Paulo, de Minas, é maior. Para esses estados com menor riqueza, vamos chamar assim, a contrapartida é menor. Então, tudo isso foi sendo ajustado ao longo da existência do programa, entendeu? Para permitir que todo mundo entrasse. Mas este ano vai ser a primeira vez que nós vamos ter o Distrito Federal e as 26 unidades da federação participando. Para você ver como é difícil, são 20 anos. E eu acho que essa avaliação ela vai ser importantíssima, porque ela vai mostrar aquilo que nós que acompanhamos o programa achávamos que ele era capaz de fazer, vai mostrar que ele faz. Então, isso é algo que vai ajudar muito a negociação do nível federal com os estados e com as FAPs, né? Então, a avaliação tem um papel fundamental nesse sentido, de mostrar que aquilo que era a intenção foi alcançado de fato, na prática. Então, acho que a força da avaliação vai ser essa. Vai trazer isso que nós achávamos mas nós não tínhamos como demonstrar, e agora com a avaliação você vai demonstrar que isso de fato aconteceu. Essa desconcentração, essa capacitação maior dos grupos, essa qualificação dos grupos, porque não é só que esses grupos produzam mais, eles produzem melhor. É mais a questão da qualidade do que da quantidade, que a gente vai estar demonstrando com esta avaliação, que a estratégia foi correta nesse sentido, de poder dar oportunidades, considerando as dificuldades que havia e que ainda existem, né? Porque nós nunca vamos ter dinheiro suficiente para pesquisa no país, mas você mostra que você consegue incluir muito mais grupos e você consegue, então, implementar essa concepção de ciência como algo que é supervisionado por pares, que é revisado por pares, que tem disputa, porque é isto que vai garantir o mérito e a qualidade. Então, esses princípios que estão na base da ciência, com esse tipo de desenho, eles puderam ser mantidos, mas ampliando a base, ampliando os grupos que podem, então, acessar isto e, a partir daí, se desenvolver. Ninguém, a priori, é diferente ou desigual em si. Ele é desigual porque ele tem oportunidades diferentes, né? Então, na hora que você amplia as oportunidades, você consegue realmente concretizar isso, que é ampliar as bases de produção científica no país, no campo da saúde.